Fala pessoal, tudo bem? Olha eu aqui para mais um produto, para mais um pão feito aqui no ISPA, no Instituto Salvador Padoca do Alex, daqui do Instituto para sua casa. Embora seja gravado aqui no Instituto, tá? Esse produto, esse pão que a gente vai produzir aqui hoje, vai poder ser produzido aí na sua casa. Por quê? A gente vai usar utensílios domésticos, como uma batedeira doméstica e também um forninho doméstico na hora do assamento. Esse pão será assado na panela de ferro. Nós alimentamos o nosso levain ontem, isso mesmo, passando aqui para te lembrar que um bom pão começa no cuidado com o fermento natural. E você não precisa alimentar o teu fermento no dia da sua produção, tá? Esse levain foi alimentado ontem, quando ele alcançou 25% do volume desejado. Qual é o volume desejado? Acho que a essa altura vocês já sabem. Eu uso o levain na metade, ele dobrou de volume, eu uso. Alimentei, dobrou de volume, eu já estou usando o levain. Eu não uso o levain no pico. O que é o levain no pico? O levain que triplica de volume. Um levain que triplica de volume, ele tende a ser mais ácido, tá? Nosso levain é feito de farinha branca e é alimentado na proporção 1:2:2. 1 de levain, 2 de água e 2 de farinha. Um levain na proporção 1:2:2 é alimentado com farinha branca. Ele tende a ser menos ácido, principalmente se você usar quando dobrar de volume. Então, no dia anterior, tá? Você pode fazer isso na parte da tarde ou à noite. Você vai alimentar o seu levain. Quando ele chegar em 25%, tá? Do volume desejado, ou seja, quando chegar na metade de dobrar de volume, você guarda na geladeira e a tendência é que esse levain ele cresça até o dia seguinte, na hora de você utilizar. Se na hora enquanto você estiver fazendo a sua autólise, o seu levain não tiver duplicado de tamanho, você retira ele da geladeira, deixa em temperatura ambiente enquanto você faz a sua autólise. Então, lembrando, você pode sim alimentar o levain no dia anterior para produzir no dia seguinte. Levain separado, farinha separada, nós vamos fazer um pão de vinho. Tá? Um pão de vinho usando castanhas e figos. Já fizemos toda a mise en place. A sua receita está aqui embaixo. Nós vamos usar 2 tipos de farinha branca, mas Alex, eu não tenho 2 tipos de farinha branca. Eu só tenho uma farinha branca forte. Usa apenas uma farinha branca. Por exemplo, estamos usando aqui 65% de Superiore, tá? Da Letinco Stadione e 20% da Novara. São 2 farinhas brancas. Se você não tem nenhuma das duas, usa a farinha branca que você tiver, a mais forte possível. E estou usando aqui farinha integral e também a farinha Slow, as 2 farinhas da Fazenda Vargem. A integral, o grão inteiro moído, e a Slow é também o grão inteiro moído, só que mais fino, e ela tem menos 20% de farelo. Se você não tem a farinha Slow, que eu sei que é um pouquinho difícil de encontrar, pode usar todo esse percentual que a gente está usando aqui, de integral e de Slow, só de integral, que vai dar super certo também. Vamos para a produção? Vamos fazer o nosso pão de vinho. Lembrando que não é 100% vinho. Metade água e metade vinho tinto seco. Não é o vinho tinto suave. Vamos para a produção. Aqui está nosso levain. Olha só como é que ele está. Ele está marcando aqui em torno de 18 graus. Ó, 18 graus. É uma boa temperatura para se usar o levain. As 2 farinhas, lembrando, se você não tem Slow ou integral, pode usar só de integral. E aqui toda a nossa farinha branca. Aqui tem tanto a Novara, que é do Moinho Molino Passini, quanto a Superiore da Letinco Stadione. Se você não tem uma ou outra, usa a branca que você tiver, uma farinha mais forte possível, tá? Lembrando que aqui no curso a gente tem um módulo só sobre farinha, onde eu faço essa orientação, tá? A farinha já está pesada, o que eu vou fazer agora é a pesagem da água.
Toda vez que a gente usa uma batedeira ou uma maceira em grande porte, gente, o que eu vou fazer nessa batedeira doméstica, você consegue fazer numa maceira profissional, caso você tenha uma aí na sua casa, tá? E se você não tem batedeira ou maceira, você pode fazer esse produto aqui na mão, sem problema nenhum. A gente tem outros produtos aí que foram feitos na mão, você vai poder fazer a mesma coisa, tá? Mas toda vez que a gente usa batedeira ou maceira, a gente usa um processo de dupla hidratação, tá? O que que é isso? A gente coloca toda a farinha e parte da água na autólise. Então nós vamos fazer uma autólise com toda a farinha e com parte desta água, tá? Ou vinho, né? A gente vai pegar do total da água e o vinho, né, que é metade água e metade vinho, do total a gente vai usar 72% de hidratação. Tá aí na sua receita. Desse total de hidratação, a gente vai pegar desse total de água e vinho, a gente vai usar 73% na autólise e 27% na segunda hidratação, tá? Depois da autólise pronta, a gente vai incluir o levain, o sal e o vinho e a água que restar no final, que são os outros 27%. Então, do total da hidratação, do total da água que você tem aí, da água e do vinho, metade água, metade vinho, a gente vai usar 73% dessa mistura de água com vinho na autólise e 27% na segunda hidratação. Tá aí na ficha com toda a orientação para você, tá? Farinha já pesada, eu só vou pesar aqui agora metade água e metade vinho. Então vamos fazer a mistura aqui da água e do vinho, metade água e metade vinho. Nós vamos usar na autólise 463 gramas de água e vinho, o que vai dar aí 231 gramas, 231,5 de água, 231,5 de vinho. Lembrando que eu estou fazendo 2 pães. Se você quiser fazer um, divide tudo isso pela metade, tá? Então, quero pesar aqui 231 gramas de água. Estou misturando aqui, ó. Passou um pouquinho. Deixa eu tirar aqui essa água. (231) certinho. Pesei a água, vou separar a água aqui, 231 gramas de água, tá? E agora eu vou pesar o vinho. 231 de vinho. Acabei de abrir o vinho aqui agora. Esse vinho, só para vocês saberem, ele tem um teor alcoólico de 12% de teor alcoólico, tá? É um reservado Malbec, tá? Não precisa ser um vinho top dos tops, mas não precisa ser um dos mais baratos, tá? Um vinho que você tomaria. Então, vamos pesar aqui. 231. Eu não tô com aquele corta-gotas, né? Se você tiver na tua casa, pode usar. Ó, só tirar um pouquinho aqui. Passo só um pouquinho. Exatamente o que eu preciso. E vou botar o restante da água aqui, tá? Que no final vai somar 463. Metade de água. (462,5). Deixa eu ver qual é a temperatura disso aqui. Tá ótima a temperatura, tá? 20 graus, tá? 20 graus, tá marcando aqui a água com vinho. 20 graus. A farinha tá marcando aqui 26 graus. 26 graus de farinha, 25,9, 26 graus de farinha e 20, tá, dessa mistura de vinho com água. Lembrando que a nossa autólise sempre é com uma temperatura mais baixa. Por quê? Se eu quero a minha massa no final com uma temperatura entre 26 e 27, eu não posso partir de uma autólise já a 26, tá? A minha autólise tem que estar em torno ali de 23, 24 graus, que é o que a gente vai tentar aqui agora. Vamos para o batimento.